Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo onde não há bela cena. Estamos aqui a fazer este vídeo. O intuito é vocês conhecerem-nos melhor, porque eu e a Bela vamos contar a nossa história de pais. Temos histórias diferentes, totalmente diferentes. O significado da palavra pai. Vamos mostrar o lado, se calhar, não tão floral do Dia dos Pais. Essas tu. Eu estou a mais. Eu já é mais feliz. E mais rápida também. Pessoal, assim muito... Não é resumidamente, mas daquilo que eu sei... Minha mãe descobriu que estava grávida. Minha mãe descobriu que estava grávida. 1996. E sim. A minha mãe já tinha 2 filhos. De outro relacionamento. Entretanto conheceu o meu pai, patati patatá. Eu vi... Qual é que foi a reação dele? Ela não me disse. Minha mãe não fala. Minha mãe nunca me falou. Aliás, as coisas que eu sei não é pela boca da minha mãe. Ok? Mas pronto, tu nasceste, eles tinham alguma relação quando tu nasceste? Sim, eles estavam juntos, viviam na mesma casa. Os meus irmãos com ele não se davam. Era uma pessoa que gostava muito da pinga. Que tirava dinheiro do leite, do meu leite, para ir para a avenida, para a pinga. Isto é assim, malta, não é cru, não tem nada a ver se ele tiver a ver ou não. Como é que era a relação que o teu pai tinha contigo quando eras pequena? Ia para a avenida comigo dentro do ovinho, metia-me no chão e estava ali na pinga. Lá está, pessoal, vou voltar a repetir, pelo que me contaram, ok? Eu não tenho cabeça, eu nem sequer me lembro o que é que eu jantei ontem. Quando as pessoas que me contaram não são parte da família da minha mãe, mas sim parte da família do meu progenitor. Anos de idade houve uma grande confusão, uma grande discussão entre o meu irmão mais velho e o meu irmão do meio com ele, devido a esse tipo de coisas que ele fazia. A madrinha tentava várias vezes que eu fosse ver o meu progenitor, e cada vez que ele sabia que eu lá ia, a personagem desaparecia, ou porque tinha que ir trabalhar, ou porque tinha que ir não sei para onde, ou porque tinha coisas para fazer. Em 2000, quando eu conheci o Sr. João. O Sr. João era o colega de trabalho da minha mãe, com quem eu simpatizava bastante. Das primeiras coisas que eu falei com ele foi: Sr. João, a minha avó quer 3 pães. Ele dizia: não é pães que se diz, é um plural, é 3 pães. E logo aí deu-me assim um cliquezinho, comecei a gostar bastante dele. Como eu estava na casa da minha ama, que ele tem uma varandazinha, eu estava lá sentada na varanda e a gente combinámos um assobio, uma música, que era Orlé Pipo, quando fosse para chamar um ao outro. Então eu estava ali ensinado a fazer Orlé Pipo, e lá vinha ele, diz lá o que é que foi. Eu disse: nada, não tenho nada para fazer, estou-te a chamar. E a minha avó chegava lá e dizia: olha, Sr. João, grelhe-me aqui estes bifinhos para a menina. E ele grelhava, e quando aquilo já estava pronto ele punha assim. Eu acabava de comer, lá ia eu outra vez para a varanda, Orlé Pipo, e ele respondia lá do fundo: agora não posso. A minha mãe devia ter acabado de se separar, devia ter 3, 4 anos. Eu estava sempre no hospital, e como a minha mãe tinha a carta, mas não tinha carro, ele agarrou e comprou um carro à mãe para ela poder ir comigo ao hospital. À frente da minha ama havia uma outra ama, mas que já fazia parte da ATL. Então eles faziam bastantes atividades. Fazia de vez em quando para lá brincar. Eu via eles a fazerem os postaizinhos para o pai. A gente faz confusão, mas porque é que eu não posso ter, ou porque é que os outros têm, e a quem é que eu chamo pai, e onde é que está o suposto meu pai? E o Sr. João perguntou-me: então, o que é que se passa contigo, Verinha? O que é que tens hoje? Eu estava sentada cá fora, a minha mãe entrou por trás. No preciso momento em que eu olhei para ele com as lágrimazinhas nos olhos e disse: gostava tanto que fosses meu pai. Pronto, e caiu-lhe tudo. Porquê? Porque ele também não tem filhos. Mas o Sr. João, que eu soubesse, não tinha nada com a minha mãe, não é? Que eu soubesse. Mas o que é certo é que eu, quando fiz 5 anos, eu recebi a minha
primeira televisão com a bata lá da churrasqueira, porque ele parava de trabalhar para ir à minha festinha, dar-me a prenda, cantar os parabéns e voltar a trabalhar. Aqui foi qualquer coisa de especial. Ai, que coisa. Em 2002, sim, quando eu fiz 6 anos, foi quando ficou oficial. Não, eu tenho uma vaga memória de estar em casa e o Sr. João entrar-me pela porta de casa adentro assim, o que é que ele está aqui a fazer? E olhei para o Filipe, para o meu irmão do meio, e ele riu-se e fechou-se no quarto. Eu assim, então mas o que é que se está a passar? E eu vou para onde? E foi aí que a minha mãe me contou, olha, o Sr. João vai morar cá para casa. E eu fiquei sério. Ou seja, 2002. Sim, foi isso. Ou seja, eles já continham uma relação, talvez não escondida, mas um pouco longe ainda da área dos filhos. Se calhar a mãe também tinha receio, né, de uma desilusão. Sim. De uma Aliás, nova atenção, relação. eu estou a falar na minha perspectiva, mas pronto, olha, aceitei, pensei para mim bem. Eu é que virei para ele e disse-lhe que gostava que ele fosse meu pai, né? Vai que olha, aprenda, pronto. Não, mas fiquei bastante feliz, andei aos saltos pela casa fora, gritava, estava completamente em êxtase, estava mesmo... Yes! Ele é meu pai! Eu tenho um pai! Pouco tempo depois De se assumirem, não é? Aqui a minha madeixinha na franja, que a minha mãe não me deixava fazer, mas o meu pai deixou. Pai deixou. E nesta altura ainda era João. Ainda era João. Chegou janeiro, o aniversário do João. Já não era Senhor João, era do João. E eu decidi escrever-lhe, já estava na escola, não é? Mas eu escrevi com um beijinho de parabéns, são os votos sinceros da filha amiga Vera Feliz. Logo a dar-lhe ali a entender que estava ali a começar aquele desejo aquele desejo de lhe chamar pai. Isto é a embalagenzinha. Parabéns. Fomos almoçar fora. E não sei porquê a minha mãe decidiu levar a minha avó. Ok, tudo bem. E quando estamos a almoçar, a minha avó pergunta assim, então mas qual é que é a ocasião especial? Não sei o quê. E a minha mãe responde, a mãe tem roupa de cerimónia? Tenho, porquê? Porque logo à tarde é o nosso casamento. Que tchau! Não consigo ver. Casamento da minha mãe e do João. Tanto eu como a avó ficámos em choque. Tipo, calma, como assim? Logo à tarde? Então, e não sabe nada? Eu já tinha vestido pronto, eu já tinha. Já estava tudo convidado. Foi um choque. Entretanto, eu fui batizada. Quem é que lá estava? A minha mãe, não é? E o João. Ele sempre agarrado a mim. Ou seja, entre 2003 e 2004. O André já era grandinho. Grandinho, tipo, já quase dava para a tropa. Vocês sabem que quem assina são os progenitores e os padrinhos. Como eu... O João e a minha mãe eram casados, mas eu não estava. Estava aperfilhada, exatamente. Mas ele assinou na mesma, gente. Não quero Ele assinou na mesma. Aqui a cortar o bolo, eu disse-lhe obrigada, pai. A primeira vez que lhe chamei pai. E sempre me acompanhou. Levava-me aos sítios inacreditáveis. Depois de se casarem, largaram tudo. Eles largaram tudo e vamos abrir um negócio nosso. Pronto. O meu pai sempre foi das pessoas mais asneirentas, divertidas e engraçadas. E por mais que nós discutíssemos ou que tivéssemos, nunca lhe disse não és meu pai, nunca lhe disse nada dessas coisas, porque ele é meu pai. Porque pai, para mim, foi quem me criou e eu escolhi, literalmente eu escolhi
Discutíamos bastante, mas no final de cada discussão era sempre isto. Isto é uma foto da câmara de segurança do sítio que eu trabalhava, que depois de uma discussão ele foi lá e deu-me um abraço. Deixa. Eu mais tarde, não é, na escola, finalmente eu comecei a fazer prendinhas na escola do Dia do Pai. Prendinhas com o nome. Finalmente a palavra pai teve um nome. E depois, como eu gostava muito de cortar as fotos, eu cortava. Por isso é que hoje em dia a gente pede-lhe foto dela não ter nada. Obrigada, mãe, por me teres dado este pai maravilhoso. Ok. E agora te pergunto, Feliz Dia do Pai. arrependeste Não, da escolha? nunca. E o melhor de tudo é que recentemente alguém também foi aperfilhada. Pois foi. E agora posso eu falar. Eu e o pai nunca tivemos boa relação. Porque o pai queria o melhor para a Vera. E na altura da escola eu era vista como um bicho de 7 cabeças, delinquente, estrambulhada. O que não era. Não era assim. Era porque eu cresci com piercings, era porque eu gostava, fugia, tinha a minha rebeldia, fazia tatuagens, piercings, eu balava-me à escola e o pai não queria que a Vera descarrilasse. Descarrilei na mesma. E não foi comigo. E não foi com ela. Mas o pai agia de forma que ele achava que era o melhor para a Vera. Então o pai não queria a Vera comigo. E essa guerra levou anos. Anos. Eu pensei que o legal tinha Ao fim de tantos anos, eu percebi que não podia culpar a ele por a Vera se afastar de mim, porque a Vera já tomava as decisões da vida dela. E ela mostrou-me que ela própria conseguia fazer merda sozinha, não precisava que ninguém a ajudasse. E o pai, ao fim de anos, percebeu que realmente não era eu que ia desencaminhar a Vera, que a Vera, os disparates que a Vera tinha que fazer, fez, pôs em prática. Então acho que ele aí percebeu, ok, então se calhar não era a Núria o motivo do problema, mas sim, nós quando temos que passar por uma fase, nós vamos passar lá mesmo. Isso. Quando eu e a Vera fizemos as fases, tivemos algum tempo sem nos falar, quando eu e o pai fomos postos frente a frente, boa tarde, bom dia, Recorrente. que a gente não imaginava, a primeira vez que a gente não imaginava que fosse acontecer, e que aquela tensão do género, não sabemos como reagir a isto. E esse boa tarde, bom dia foi andando. Por muitas guerras que tivesse, não me referia como o padrasto da minha irmã, como o pai da minha irmã, porque a escolha foi dela. E realmente ele criou e fez muito por ela, e não as faz. Até que a Vera engravidou. E quando a Vera engravidou, foi mais um ciclo que se abriu. Então é assim, durante a gravidez da Vera fomos cada vez estando mais juntos e mais juntos e mais juntos, e qualquer coisa a Vera dizia, a Núria já comprou, a Núria já tratou, a Núria fez isto, a Núria fez aquilo, e principalmente a mãe foi criando um carinho grande por mim. E o pai também, só que o pai é mais recolhido, né? E nós preparámos uma apresentação do menino à família. Estávamos lá de fora da porta, a Vera estava de lá dentro com o menino e eu com a câmara. E a Vera só dizia assim, já está aí o pai, já está aí o pai. Quando abrimos a porta, quando eu abri a porta, o pai entrou, a mãe veio atrás e a Vera esqueceu toda a gente. Com os olhos cheios de lágrimas, cheios de água, olha para o pai, a chorar, e o pai assim, Sei. olha assim de ver, e a Vera com os olhos cheios de água, olha para o pai, a chorar desalmadamente, como a menina estivesse a mostrar ao pai, olha o que eu fiz. Foi lindo, é como se ela quisesse que o pai tivesse orgulho dela e o resto não interessava. Exatamente. E então aconteceram várias coisas. Nesse dia estávamos todos tão felizes porque o nosso menino estava cá. O nosso menino tinha nascido, com saúde,
A nossa menina tinha conseguido. Ou seja, eu acho que aí a gente começou a perceber que não havia motivos para algum dia termos estado em guerra, quando o objetivo foi sempre conseguir o melhor para a nossa menina. Eu dei conta, estava abraçada à mãe da Vera, e foi aqui em casa que a mãe da Vera para mim disse assim: tu queres ser minha filha? Queres ser minha filha? Eu disse sim, e ela agarrou-se a mim e a gente chorou. Eu virei filha para a mãe da Vera, que hoje é mãe para mim. E a partir desse dia, então, sempre que havia jantares, convívio, almoços, a mãe convidava. E até que o menino fez um mês, a gente fez um convíviozinho em família de novo, lá em casa, para comemorar o primeiro mês do menino. E a Vera e a Wanda assim, já é minha filha. Só falta o pai. Só falta o pai. E o pai responde. Tchau. E o pai responde: o que foi? Mas Se a minha mulher já adotou, eu também. Eu também. Eu não sei, eu acho que fiquei. Eu olho para a minha mulher e olho para mim. Então agora já não é pai nem mãe da minha irmã, nem João ou Wanda. Deus, É o meu pai e a minha mãe também. Ou seja, o João tem um coração tão grande que ele, à medida que a vida vai passando, ele vai continuar a adotá-los. E se nós fossem parecendo. A sorte é que a Vera não é muito nisso. O progenitor lá ficou. Eu com 18 anos estava chateada. Não era chateada, estava triste com certas situações que tinham acontecido entre mim e o meu pai. E estava curiosa, né, para saber quem era o meu progenitor. E procurei-o. Foi do Skype. Falei com ele. Eu disse-lhe boa tarde, tudo bem. Calculo que saiba quem eu sou, blá blá blá. Típico. Ai, nunca mais, pensava que nunca mais e nunca mais. E olha, eu vou a Portugal e não sei o quê, e bababá, ver se a gente combina qualquer coisa. Entretanto, ele fez-me uma surpresa, que foi eu ia beber café com esse meu primo e ele apareceu com a minha madrasta. A reação foi, eu fiquei a olhar para ele, mas eu não conseguia ter aquele sentimento, epá, apontem-me o dedo se quiserem, é meu sangue, ok, mas eu não conseguia sentir aquela formiguinha, aquela borboletazinha na barriga, tipo, uau, finalmente não. Eu fiquei a olhar para ele e só me vinha as histórias que me contavam. Conversa, rolou conversa, até o ponto em que ele já estava na copofonia, eu já não me estava a sentir bem, a minha madrasta falou aquilo que não devia. E da tua parte, que se na copofonia? Sim. Copofonia. Eu não gostei e agarrei. Exatamente. Agarrei, fui-me embora. Aquela coisinha do género, ok, ela falou, mas se calhar tem os motivos dela. Pronto, então mandei-lhe mensagem ao meu progenitor a dizer façam uma boa viagem, quando chegarem digam qualquer coisa. O que é que essa pessoa faz? Bloqueia-me. Andava a dizer que ao meu primo e aos meus tios que eu era um orgulho, que ficou muito feliz por me ter conhecido. Bloqueou-me e nunca mais falou comigo. Ponto. Ok, tivemos ali aquele momento, passou. É o meu progenitor e eu tenho o meu pai. A curiosidade passou e... Mas fiquei desiludida, fiquei. Era pensou, dormiu várias noites sobre o assunto e disse: filho, vai ter o melhor avô do mundo que pode ter, não precisa ter mais nenhum. Se um dia o Isaac quiser saber, terá todo o direito. É a história dele, ele faz parte da história e ele terá direito de saber. Agora tenho a certeza que o Isaac vai ser uma Vera. Porque hoje vê-se isso, o Isaac não larga o avô, a paixão do Isaac é o avô. A Vera pensou: o meu filho vai ter o melhor avô do mundo que poderia ter. Se o outro avô quisesse saber alguma coisa, se nem estava pai cá. Soube ser, se nem pai soube ser, Que dirá avô. Avô. Portanto, é assim, também estar a trazê-lo para a vida de uma criança que depois ele vai fazer a mesma coisa que fez com o filho, a dar à soleta, também não vale a pena. Não vale. É isso. Está tudo bem. Pronto. Está tudo como devia estar. Feliz dia do pai.